Olá, povo de Deus! Eu gostaria de cumprimentar a todos os nossos queridos e amados irmãos com a saudosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por aqui, Pastor Luiz Augusto, que estou cumprimentando você, independente do dia, do horário que você está visualizando este vídeo, que na verdade é uma videoaula. Nós estamos fazendo o curso fácil da Bíblia. Resumindo em poucos minutos o máximo possível de conteúdos para que você possa crescer na fé. Né? E você que não assinou ainda, não está inscrito, né, no nosso canal Arca de Cristo, gostaria que você, inclusive, se inscrevesse aqui conosco. Né? No seu vídeo aí abaixo, você clica em inscrever-se e ativa o sininho para que todas as nossas videoaulas, as nossas postagens aqui no canal, elas cheguem até você. Nós temos procurado toda semana trazer novos conteúdos. Então, que você seja muito bem-vindo a mais esta videoaula e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Nesta videoaula, nós vamos tratar a respeito da inspiração da Bíblia, porque a Bíblia Sagrada ela é a própria palavra de Deus e nós vamos aprender como que Deus ele usou pessoas para que ela chegasse até nós. Então eu quero começar a nossa aula do curso Fácil da Bíblia hoje com uma leitura da segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo 20, diz assim: sabendo que primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quer dizer o seguinte, né, que a Bíblia Sagrada não é um livro escrito simplesmente pelo homem, inspirado pelo homem. Deus usou o homem pela sua inspiração divina. Pastor, o que é inspiração? A inspiração divina, no caso aqui, é a forma que Deus comunicou-se com o espírito do homem para que ele fosse inspirado a escrever as suas sagradas escrituras. Então, como nós aqui lemos, nenhuma escritura é de particular interpretação. Então nós vamos aqui, nesta aula, destrinchar, né, um pouco melhor este assunto. Então existem algumas falsas teorias a respeito da inspiração da Bíblia, e como nós estamos estudando, né, eu gostaria que você tomasse conhecimento, né, dessas falsas doutrinas de inspiração. Então vamos conhecer aqui a primeira. Tá? A primeira teoria é a teoria da inspiração natural humana. Então, essa teoria ela prega um seguinte, que quem escreveu a Bíblia foram homens de intelecto muito elevado, né? Homens dotados, né, de gênio, de sabedoria humana, como se fosse um Camões, um Rui Barbosa, escritores, né, da antiguidade, por isso que escreveram palavras tão sábias. Só que isso está totalmente fora, porque a Bíblia diz que nenhuma escritura da Bíblia é de particular interpretação. Então a Bíblia Sagrada ela refuta isso, porque ela diz que homens foram inspirados pelo Espírito de Deus. Também nós temos uma outra teoria que diz o seguinte, que é a teoria da inspiração divina comum. Existe uma teoria de que a inspiração de Deus veio como vem sobre um crente normal. Quando nós estamos louvando, orando, jejuando, buscando. Só que para você ter uma comunhão com Deus, para que Deus ele venha se revelar a você, você precisa estar num nível espiritual elevado. Precisa estar ali numa comunhão profunda. E estes homens que foram inspirados por Deus não precisavam disso. Eles eram homens que eram ou que não eram inspirados. Então não dependia do grau da unção deles. Não dependia da espiritualidade elevada deles. Simplesmente eles foram separados
e foram inspirados. Que mais? Nós temos uma outra teoria que fala sobre a inspiração comum permanente. Ou seja, alguns também acreditam que a inspiração da Bíblia era uma inspiração permanente que ficava sobre os profetas todo o tempo, né? E isso também não é verdade, porque você vai ver em várias passagens da Bíblia o profeta dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, né? Por exemplo, Eliseu um dia, lá no segundo livro de Reis, ele pediu para que trouxessem um tangedor de harpa para que ele pudesse profetizar. Quando ele começou a tocar a harpa, o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, ele começou a profetizar. O profeta Ezequiel também, lá no capítulo 37, diz a Bíblia Sagrada que veio sobre ele a mão do Senhor. Então, ela vinha em determinados períodos, em determinados momentos. Então, já se é refutada, né, essa outra teoria aqui de que a inspiração ela era permanente. Temos também a inspiração parcial. Essa teoria diz que só algumas partes da Bíblia foram inspiradas por Deus e outras não. Isso traria uma confusão muito grande para as nossas vidas. Porque como nós íamos saber, né, se alguma parte foi de Deus e outra parte não foi? Como nós iríamos saber o que foi inspirado e o que não foi inspirado? Então, como nós temos e como nos desvencilhar, né, dessa teoria? Nós temos aqui em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, quer dizer, a Bíblia diz que toda a escritura da Bíblia, meu irmão, minha irmã, isso de Gênesis ao Apocalipse, toda ela é inspirada. A Bíblia Sagrada chega a dizer em Apocalipse que ai daquele que tirar ou acrescentar alguma coisa, né, à profecia do livro, né, porque se tirar, Deus tira a parte da árvore da vida. Se acrescentar, Deus acrescenta os flagelos, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem a teoria do ditado verbal. Essa aqui é pior ainda. É como se o homem fosse um microfone que Deus fala e o homem é uma máquina que não pensa, que não tem raciocínio. Deus foi lá e falou e o homem ficou quieto. Isso não é verdade. Deus usou as faculdades mentais, porque cada um dos escritores que Deus usou, eles eram diferentes um do outro. Paulo, ele era um teólogo, ele era um poliglota, né? E também houveram homens mais simples, né? Eu vou até passar aqui para que você entenda isso com mais clareza. Então, por exemplo, Moisés era príncipe e legislador, e general também. Josué foi um grande comandante. Davi e Salomão, reis e poetas. Daniel, ministro de Estado. Pedro, Tiago e João eram pescadores. Zacarias, Jeremias, sacerdote e profeta. Amós era homem do campo. Então Deus usou desde doutores até pessoas que eram analfabetas, que não tinham estudo. Aí você vai perceber que muitas pessoas dizem: Deus não pode me usar porque, sabe, eu não tenho muito estudo. Outro vai achar, né, que não é capaz. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te usa da maneira que você é, da maneira que você está. Nós temos que buscar crescer na graça e no conhecimento. Mas também Jesus disse para fazer obra enquanto é dia, porque a noite vem quando não dá mais para trabalhar. Então preste atenção, não se diminua, não se menospreze, para que Deus possa te usar. Jeremias disse que não passava de uma criança. Moisés dizia que ele era pesado de boca. Alguns estudiosos dizem que Moisés poderia ser gago, né? Que tinha dificuldades de pronúncia. Mas preste atenção, Deus nos usa da maneira que nós somos. Cada um tem uma personalidade diferente, tem um grau de conhecimento diferente. Não queira ser o que outras pessoas são. Não queira imitar ninguém, não queira ser o que o outro é. Deus vai te usar da maneira que você é. Então, então é cancelada essa questão do ditado verbal. Também a teoria da inspiração das ideias. Outros dizem que Deus só deu a ideia e o homem foi lá e desenvolveu.
essa teoria também é perigosa, porque vai se dizer que a palavra não foi de Deus, foi do homem. Então são teorias que são difíceis. Então nós precisamos tomar cuidado. O que mais que a gente vai ter aqui? A teoria também, essa aqui é a teoria correta. Qual é a teoria da inspiração correta que a teologia ela aceita? É a inspiração plenária ou verbal. O que diz essa teoria? Ela ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores não funcionaram quais máquinas inconscientes, que houve cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito de Deus os capacitava. Então, toda a inspiração da Bíblia, ela vem do Espírito de Deus para que a Escritura ela chegasse até nós como a palavra de Deus. Então, tudo isso faz uma grande diferença. Agora, irmãos, eu estou falando aqui da inspiração, mas nós temos, além da inspiração, nós temos também a revelação. Pastor, mas como assim a revelação? Eu vou ler aqui para você Efésios 1:17. Preste bastante atenção para que você possa compreender. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Então, Paulo em Efésios 1:17 está ensinando para nós pedirmos espírito de revelação. O que é revelar? Descortinar. É nós enxergarmos pela visão de Deus os mistérios escondidos na sua palavra. Então, a inspiração não existe mais. A inspiração, ela já acabou desde o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Deus não tem mais a inspiração, não tem mais pessoas que vão escrever a Bíblia. Essa inspiração não existe mais. Hoje o que nós podemos pedir é porque Deus nos revele os mistérios, porque as coisas espirituais, a Bíblia diz que se entendem espiritualmente. Então você começa a perceber que Deus ele pode revelar, assim como ele revelou, né, para Moisés a fundação do mundo sem Moisés ter nascido antes, sem ele saber como que Moisés falou que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aquilo foi uma revelação de Deus, junto com a inspiração. E tem alguns ensinamentos dos hebreus que falam que ele consultou e pesquisou livros, mas nós acreditamos na revelação de Deus. E o que mais? Também José interpretou o sonho do faraó, Daniel o sonho de Nabucodonosor. Eu tive também experiência de revelação numa época que eu estava fazendo curso para pastores e foi algo tremendo, né? Nós tínhamos que apresentar uma revelação da palavra de Deus, né, de alguma coisa diferenciada. E eu pedi tanto para Deus que Deus me revelou. Eu estava lendo Atos 8:26, aquela passagem que Deus mandou Filipe pregar pela primeira vez para um eunuco, né, um homem que era um oficial do rei. E eu vi um detalhe interessante pedindo para Deus. Né? Em Atos 8:26, se você quiser acompanhar, diz assim, ó: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai ao lado do sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Aí eu observei isso. Aí em oração, no versículo 29 eu li: e disse o Espírito a Filipe: chega-te a junto a este carro. Então quer dizer, eu vi um detalhe. Primeiro quem falou foi o anjo, depois foi o Espírito Santo. Então Deus me revelou naquele momento um mistério, que se a gente só lê a Bíblia sem ter uma revelação espiritual, a gente não percebe, né? E aí, o que eu preguei, o que eu mostrei? O anjo do Senhor pode ser enviado para nos livrar, para nos trazer, né, para a igreja, para a presença de Deus. Deus manda anjos, está escrito isso na Bíblia. Mas quem muda a nossa vida é o Espírito Santo. Aí a gente prega para o povo de Deus: olha, mesmo que você tenha muitas coisas erradas na sua vida, quem vai te mudar é o Espírito de Deus. Então foi uma revelação, porque aí um dos que estavam no curso disse que ele pregou e ganhou 4 almas para Jesus. Então quando a coisa é revelada, ela dá certo. Então eu falei da iluminação, da revelação, aliás, da inspiração, da revelação e agora a iluminação. A iluminação está aqui, ó, no versículo 18, Efésios 1:18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação
E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então ele pede também para Deus iluminar. Então, o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então, o inimigo ele tampa a visão das pessoas. A pessoa fica lá acreditando nas filosofias, acreditando em evolucionismo, acreditando somente na matéria. Aí vem o evangelho e ilumina a mente do homem. Aí a gente passa a ter a compreensão das coisas de Deus. Uma vez chegou um homem na igreja, um rapaz novo, e ele falou para mim que não sabia se ia ficar na igreja, porque ele estava gostando, mas ele tinha ouvido falar de uma seita chamada vampirismo, e eu disse para ele, né, como era. Ele disse que aquele sinal que Deus colocou em Caim, que ninguém sabe o que era o sinal da imortalidade. Olha o que essa seita estava pregando, que as pessoas virando vampiras iam ser imortais. Eu falei, irmão, então deixa eu te ajudar. Eu peguei a Bíblia e mostrei que quando o dilúvio veio, todo ser que havia na terra morreu, inclusive Caim. Então eles falavam que o sinal de Caim era a imortalidade. Eu falei, como pode, se no dilúvio morreu todo mundo? Sabe o que aconteceu? Aquele rapaz aceitou Jesus, se batizou e virou um servo de Deus. Quer dizer, ele foi iluminado. Então a palavra de Deus, ela ilumina, né? Faz a gente sair da escuridão. Então, essas partes da Bíblia Sagrada que fala da inspiração, ela é muito importante, até para que a gente defenda, né, a palavra de Deus. Olha, o curso nosso ele é um curso de pouca duração, mas, irmãos, são tantos assuntos que a gente tem para destrinchar que eu precisaria de muito mais tempo, tá, para a gente poder tratar disso. Pastor, a Bíblia fala da verdade? Fala. Ela só registra algumas coisas que pessoas falaram como fato, mas ela não mente. Por exemplo, você vai ver que Pedro negou Jesus, ele disse, não conheço esse homem. Foi uma mentira, Pedro negou, mas a Bíblia relata porque foi uma coisa que ele falou, não a Bíblia. O profeta velho mentiu para o homem de Deus lá em 1 Reis 13, né? Então aquele profeta mentiu, a Bíblia está apenas registrando o erro que aquele homem praticou. Mas toda a Bíblia é a verdade da palavra de Deus. Então, ela tem também esse cunho, né, que a gente pode mostrar que ela registra fatos, mas fala a verdade. Que mais? Nós também temos, né, uma parte muito grande da harmonia, porque cada um dos escritores eram pessoas de profissões diferentes, eram pessoas que eram de segmentos, que tinham uma formação diferente, como eu li, e mesmo assim era perfeita a harmonia da palavra. Eu quero também trazer rapidamente, porque o tempo ele é muito curto para nós aqui, né, sobre a influência da Bíblia na cultura, porque a Bíblia ela transforma, né, o ser humano. Como assim, pastor? Um grande comentarista da Bíblia, chamado Dr. F.B. Meyer, ele comentou o seguinte: o melhor argumento em favor da Bíblia é o caráter que ela forma. Então, ninguém educa, ninguém dá mais caráter do que a Bíblia. Ela é contra o adultério, contra a prostituição, ela é contra o pecado, ela é contra tudo aquilo que faz mal para o ser humano, para que ele se afaste de Deus. É contra o pecado do homicídio, ela fala do amor ao próximo, ela dá princípios. E nem as culturas mais de destaque do mundo conseguiram superar a Bíblia. Por exemplo, os gregos, eles eram de onde saíram os maiores filósofos, né? Os gregos, eles tinham as maiores obras literárias, livros, bibliotecas, né? Até Esculápio, que era um deus que eles consideravam o deus da medicina. Você vê que na medicina tem aquela cobra enrolada no bastão, né? Que Esculápio era um deus que as pessoas se deitavam no meio de cobras, né, para achar cura. E tudo isso veio da Grécia. Os gregos tinham assim uma sabedoria da época. Só que o que aconteceu? Lá também tinha muita falta de freio moral. Tinha um templo com 1000 prostitutas que se prostituíam e davam os seus salários para os deuses, né? Eram pessoas ali que tinham faltas de freios morais, né? Como ali você vai ver os grandes filósofos, né? Platão, Sócrates, que apoiavam
a falta de freio moral, né, que não tinham princípios, né, de ética. Então, ninguém consegue transformar uma sociedade igual a Bíblia. Os próprios romanos, ó, olha só, Cícero, o maior orador romano, defende a fornicação, recomenda, por fim, a prática do suicídio. Como é que pode, né? A pessoa pode ser inteligente, filósofos, os grandes, né, poetas, escritores do mundo antigo, pagão, mas nenhum deles teve os princípios que a Bíblia dá para nós, né? Da família, né? Da educação dos filhos. Que mais? Nós temos Catão, o censor, tido como o mais perfeito modelo de virtude, foi réu da prostituição e embriaguez, advogou mais tarde e praticou suicídio. Olha aí, os grandes homens, né? Júlio César, esses são os romanos, tinha encontros amorosos com o rei Nicomedes de Bitínia, né? O imperador Calígula viveu amaziado com a sua própria irmã Drúzila. Então, quer dizer, olha só como é que era a vida moral, né? Nero viveu maritalmente com a sua própria mãe, Agripina. Então, quer dizer, a gente vê que o único que proporciona a mudança, o caráter, né, de verdade para o ser humano é a Bíblia Sagrada, porque ela é inspirada não pelo homem, mas inspirada pelo Senhor. Aí a gente vê aqui também, né, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele leu, ensinou, chamou a Bíblia da palavra de Deus, disse lá em João 14, né, que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas. Ele colocou aqui, ó, João 14, 26, ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar, guiará toda a verdade, né? O Espírito Santo testifica. E eu termino, né, o nosso estudo desta aula dizendo o seguinte, né, que a Bíblia ela é tão atual quanto o dia de amanhã. Por quê? Porque ela fala do passado, fala do presente e fala do futuro. Coisas que ainda não aconteceram, que vão acontecer, porque ela é inspirada pelo nosso Deus. Então, queridos, você aprendeu com esse estudo? Você achou que ele acrescentou na sua vida? Então eu quero pedir que você não deixe de dar aquele like. Irmãos, esse like é muito importante, porque o nosso canal está em constante crescimento. E quanto mais você der like, você empurra o vídeo dentro do YouTube para mais pessoas verem essa aula, tá bom? E nós temos pessoas de outras igrejas, tá, que têm assistido e tem sido uma grande bênção. E eu, pastor Luiz Augusto, vou aqui me despedindo de você. Se inscreve aqui embaixo no vídeo, tá? Coloca lá inscrever-se, não paga nada, não vai chegar nenhuma conta para você pagar. É só mesmo uma inscrição para você receber vídeos, tá certo? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Venha conhecer um dia a nossa comunidade cristã Arca de Cristo. Você não congrega em nenhuma igreja, você está afastado? Venha nos conhecer. Estamos na Zona Sul de São Paulo, aqui no Parque Grajaú, Rua Isabel Aguiar de Campos, número 610, nas proximidades dos trens da CPTM Terminal Grajaú. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que a palavra de Deus seja a nossa maior iluminação e a nossa maior revelação. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.